Olá, minhas lindas! Sejam bem-vindas a mais uma aula do Toda Mulher. De agora em diante, nós vamos entrar efetivamente no conteúdo das aulas, já que as duas primeiras foram apenas uma introdução. E hoje, como vocês viram no título do vídeo, nós falaremos sobre carência, mais especificamente sobre como lidar com a carência. Por que eu escolhi esse tema? Antes de entrar com temas relacionados a posicionamento, como se posicionar com seu marido, com seu namorado. Justamente porque não tem como se posicionar se você não estiver bem resolvida consigo mesma. Nesse caso, você vai ficar tentando convencer o outro de algo que nem você mesma se convenceu ainda. Nós vamos abordar nessa aula como lidar com a carência, seja na vida de solteira, quando você está querendo conhecer alguém, ou quando você não tem ninguém em mente, seja na vida de casada. Uma mulher casada pode estar carente? Pode, ela pode estar carente de atenção do marido, ela pode estar carente de atenção dos filhos, ela pode estar carente de que o marido a olhe, de que o marido a elogie. E tudo isso eu quero tratar com vocês hoje ao longo desta aula, que eu acredito que vai ser um pouquinho mais longo que o normal. Primeiramente, quando nós falamos sobre carência, muitas mulheres acreditam e até verbalizam que é errado sentir carência, que você está errada quando sente isso. Na verdade, sentir carência não é errado. O errado é a forma como isso se manifesta. Fique aqui comigo até o final dessa aula que você vai entender exatamente do que eu estou falando. Eu quero trazer aqui para vocês, no início dessa aula, já uma linguagem simbólica, porque eu sei que a mulher gosta disso, a mulher se identifica com isso. A gente reconhece algo que nos pertence, a gente reconhece algo que está dentro da gente. Então, quando eu vejo a linguagem simbólica, eu como que respiro, porque aquilo faz parte de mim, aquilo faz parte do meu ser. Então a mulher, ela se identifica muito quando a gente traz a linguagem simbólica, quando a gente aborda isso. E vocês vão gostar muito desse tema que eu vou abordar aqui. Imagina comigo, no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide encontra o óvulo, no momento em que você foi concebida, em que a sua alma entrou na existência, existia ali uma possibilidade completa de você ter nascido tanto homem quanto mulher. Imagina que no momento em que a mãe vai fazer um exame de sexagem fetal ou uma ultrassonografia para saber o sexo do bebê, aí naquele momento todas as possibilidades estão contempladas. É claro que naquele momento o sexo do bebê já está definido, mas a gente não sabe disso. Então ali todas as possibilidades existem na mesa. Existem as 2 possibilidades. Tanto que nesse momento, se a mamãe já ganhou uma roupinha, a roupinha geralmente ela é de tom neutro, porque as 2 possibilidades estão ali. Então, no momento em que você entra na existência, onde a sua alma é plantada no mundo, existem ali, existe ali, perdão, tanto a possibilidade de você nascer homem, quanto de você nascer mulher. Digamos que, se a gente fosse falar simbolicamente, você seria, inteira, completa, masculino e feminino. O ser completo, Deus no caso, ele tem tanto o masculino quanto o feminino, porque ele só pode nos dar aquilo que ele é, né. Então eu não posso parir uma galinha, porque eu não sou galinha, entende? Eu só posso parir um ser humano, eu só posso dar aquilo que eu tenho dentro de mim, os dons que eu tenho. Né, então se nós temos homens e mulheres, significa que Deus em sua totalidade, ele é tanto homem quanto mulher, tanto energia feminina quanto energia masculina. Então o ser completo é tanto homem quanto mulher. Só que quando a gente nasce, quando a gente entra na existência, apenas uma parte nossa, apenas uma parte do ser, digamos assim, nasce. Então eu nasci mulher. Eu necessariamente tenho um pouco mais de energia feminina no meu ser. Existem sim, homens com mais energia feminina do que outros, mulheres com mais energia masculina do que outros,
do que outras, ainda assim, aquelas mulheres que são mais viris, elas serão mais viris ao modo feminino, né. Então as mulheres que a gente denomina aí de Carlão, que eu detesto esse termo, já falei aqui, mas são as mulheres mais controladoras, digamos assim, elas são controladoras ao modo feminino. Os homens que são mais, afeminados, eles são mais afeminados ao modo masculino, entende? Então a gente tem um modus operandi. Então, por conta disso, é como se no momento que a gente nasce, no momento que a gente nasce não, no momento onde ocorre a fecundação, é como se houvesse um rompimento, como se houvesse, algo que o filósofo Julián Marías chama de disjunção. É uma separação do ser feminino e do ser masculino. Eh, Separa-se ali no momento da polaridade, como se fosse o positivo e o negativo, se separa. E assim como um ímã, que ele vive buscando atrair a parte negativa, o ímã positivo vive buscando atrair a parte negativa, o feminino ele vive em busca dessa completude, ele vive em busca de se completar. Tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês é de uma linguagem simbólica. Eu estou trazendo simbolicamente o porquê que a mulher sente tanto essa falta de ter um companheiro em sua vida, tá? E depois vai fazer mais sentido ainda quando eu explicar por que que a mulher sente isso mais do que o homem. Então, vocês conseguem imaginar a beleza disso? É como se no momento em que eu sou concebida, que só uma parte minha vem. Interrompemos a programação, porque a minha vizinha veio me trazer carninha que ela fez no almoço. Uma fofa, gente, uma fofa, adoro ela. Enfim, eu estava comentando sobre a beleza da simbólica que existe por trás de tudo isso que eu falei, né? De que eu nasci apenas uma parte de mim, como se assim, o eu completa simbolicamente fosse feminino e masculino juntos, né. Então eu passo a vida tentando buscar essa parte que me completa. E quando eu encontro essa parte, a gente tem relação e nasce uma nova vida, e o ciclo se repete. Só que essa questão da completude, ela não para por aí, tá. Isso eu tô falando, gente, para quem tem a vocação matrimonial. Quem não tem a vocação matrimonial, vai buscar se completar de outra maneira. Mas, para quem tem essa relação, essa completude, ela não se se finaliza, ela não se finda, ela não termina só no momento onde é gerada uma vida nova, só no momento onde é gerado onde nasce uma outra criança. Essa completude, ela está no estilo de vida, digamos assim, na forma de ver a vida. É como se o homem visse o mundo de uma maneira e a mulher de outra maneira. E aquilo se completa. É como está escrito lá em Gênesis: farei ao homem uma ajudadora, né? Só que se é uma relação recíproca, então essa mulher é ajudadora do homem, mas o homem também é ajudador da mulher. Ajudador de quê? De levar ao céu, de levar à santidade. Ou, para quem não tem religião, de viver uma vida com sentido, de viver uma vida plena. Já que eu mencionei Gênesis, eu quero trazer um outro ponto, uma outra simbólica muito interessante. Imagine que Deus criou o mundo em forma de hierarquia. Então ele criou primeiro aquilo que é mineral, depois aquilo que é vegetal, depois o que é animal, né. Então, assim, o que é mineral, ele é estático, o que é vegetal, ele já tem um estilo de vida, ele já tem uma alma. Eu falo estilo de vida, mas essa palavra esse termo é completamente errado. Mas ele já tem uma alma, onde se eu expor aquela plantinha ao sol e aos nutrientes adequados, ela cresce por si só, entende o que eu quero dizer? O animal, ele, além de crescer por si só, se receber os nutrientes adequados,
ele ainda consegue se deslocar no mundo, ele consegue se deslocar em busca de alimento, em busca de se procriar. O homem, além disso, né, isso eu tô falando de forma muito resumida, ele conseguia raciocinar em cima de tudo aquilo que ele via e se relacionar com a espiritualidade, se relacionar com o cosmos, se relacionar com Deus. Então, quando ele foi colocado no mundo, Deus falou para ele assim: olha, sujeite o mundo e dê nome às coisas. Então, Adão, no paraíso, ele foi dar nome aos bichos, ele foi trabalhar, ele foi conhecer o mundo. Só depois que tudo isso estava organizado, Adão sentiu um profundo tédio, né? Ele estava entediado e Deus falou assim: meu, eu preciso dar alguém da mesma espécie dele, porque essa materialidade não vai completar Adão. Essa materialidade não vai suprir o que ele precisa. Ele vai se tornar um homem depressivo, literalmente, né? Então, ele fez a mulher e já entrou no mundo quando o homem já existia. E aqui é o ponto que eu quero que vocês pensem. A mulher entrou no mundo quando o homem já estava lá e quando o mundo estava organizado para ela simplesmente firular para lá e para cá. Olha que bonito isso, que bonito aquilo. Como é o nome disso? Então, a mulher meio que ela não conhece, simbolicamente, a mulher não conhece o mundo sem o homem, entende? E o homem, a sua vida fica sem sentido se não tem a mulher. Entenda que quando eu falo isso, por que um homem de hoje, ele não chega nesse ponto de se entediar com o mundo? Porque ele ainda não se dominou, ele não dominou suas habilidades, ele não dominou suas capacidades. Ele não sabe quais são suas potências. Ele não conheceu o mundo, ele não deu nome às coisas. Geralmente esse homem nem saiu da quinta camada. Geralmente é um homem afetado, que nem saiu da quinta camada. E se saiu, não está na sexta camada da personalidade, entende? Então, quando esse homem ele domina o mundo, ele vê que aquilo não faz mais sentido para ele. E ele precisa de uma companheira. Ele precisa, por mais que ele não saiba expressar isso, ele vai precisar de uma companheira, né? Só que a mulher já entrou no mundo quando o homem já estava ali, já tinha dominado tudo, já tinha força para proteger ela, já tinha arrumado o ambiente, colocado um ambiente estável. Então, o mundo, para a mulher, sem o homem, ele não faz sentido algum. Enquanto a vida do homem sem a mulher não faz sentido. Eu preciso que vocês entendam que, nesse ponto, a traição ela é muito mais dolorosa para um homem do que para uma mulher. Porque o homem, ele domina todo o mundo. Ele não precisa da mulher para nada. A única coisa que ele entregou para ela, que é algo que é intocado, é o coração dele. E quando a mulher quebra essa confiança, a única coisa que o homem deposita na mulher é a confiança. Enquanto a mulher não, a mulher ela precisa do homem em coisas mais, assim, um suporte mais material. Por exemplo, uma mulher gestante, uma mulher no puerpério, e ela não consegue trabalhar. Então, mesmo que ocorra uma separação ali, é essencial que o homem ajude financeiramente com a pensão. Então, a mulher, ela precisa, querendo ou não, de um suporte material maior. Já o homem, não. Então, por isso que a traição ela é muito mais dolorosa para um homem do que para uma mulher. A gente vai falar mais especificamente sobre isso mais adiante. Quando eu falo dolorosa, eu não estou falando que não destrói. Gente, a traição destrói uma mulher, destrói um homem. Só que um homem que é traído, ele tem um risco muito maior de tirar a própria vida, de entrar em depressão, de largar tudo. E a mulher não, ao contrário, é muito comum que a gente veja mulheres lutando pelo casamento. É muito mais comum do que a gente vê homens lutando pelo casamento. Porque fere a masculinidade dele. Quando fere a masculinidade, é justamente esse ponto de masculinidade. É a confiança, é o coração. Toda essa introdução que eu dei até aqui
foi para dizer que essa necessidade de ter um companheiro é normal. Essa necessidade de ter uma companhia que muitas vezes não seja masculina é normal, porque nós somos seres relacionáveis. A gente precisa de uma relação. E para haver relação, precisa haver reciprocidade. Então, não é ruim sentir essa falta de alguém. É claro que se a gente for pegar para o âmbito mais espiritual, existem outras maneiras de ser dessa falta ser preenchida. O que não é normal é agir a partir disso, agir a partir dessa carência, colocar ela como o centro da sua vida. Até porque para uma relação, ser recíproca, você também precisa ter o que oferecer, não só ficar esperando de sugar a energia do outro, que o outro se aproxima de você, te dá tudo que você quer e você não tem o que oferecer. Você precisa ter conteúdo para isso também, porque uma relação, ela só é relação quando ela é recíproca, quando ela vem das 2 partes. Voltando aqui, recapitulando. A mulher atual, ela se sente carente, mas ao mesmo tempo, ela não quer se abrir para não ser magoada, para não ser machucada. Imagine que eu estou ali, imagina que o meu coração, a minha vida é uma sala e eu não quero ser magoada. Então, eu fico ali com a porta aberta esperando a pessoa perfeita entrar. Só que as pessoas no mundo real não são perfeitas. Então, quando uma pessoa que tem um defeito chega, eu fecho a porta. Eu falo, não, eu vou me amar em primeiro lugar e eu não vou deixar você entrar. Essa pessoa com defeito, ela pode ter, pode ser uma pessoa carente também, ela pode ser uma pessoa que tem um filho, ela pode ser o meu próprio marido passando por um problema, pode ser um filho passando por um problema. Então, quando eu olho para a realidade, eu vejo que a pessoa real, ela tem problema, eu fecho essa porta e eu falo, não, aqui você não entra, só entra quem for perfeito. Só entra aqui quem me completar nesse aspecto. Ele não precisa nem ser perfeito, digamos assim. Só entra aqui quem me completar nesse aspecto. Só que essa pessoa nunca chega. E o que acontece? Você tá com a porta fechada, você se sente sozinha. Porque você escolheu fechar a sua porta, a porta do seu quarto, a porta da sua vida, a porta da sua alma. Ninguém entra, ninguém te acessa. E você reclama, eu tô carente. Nossa, eu tô me sentindo sozinha. Só que, claro, você não deixa ninguém entrar. Ninguém entra lá no seu quarto, é difícil te acessar. Entende o que eu tô querendo dizer? É uma analogia para te explicar o porquê que as pessoas estão carentes. Elas têm medo de se machucar, elas têm medo de se ferirem, elas têm medo de se gastar. A carência está diretamente relacionada às suas atitudes, está diretamente relacionado ao que você faz. Uma pessoa que se doa, que tem uma vida de doação e de entrega, ela não tem nem tempo para ser carente. Não tem nem. Olha, eu vou pegar o meu próprio exemplo. Quando eu voltei, que eu mudei de estado, o meu filho ficou com os meus pais por alguns meses até eu organizar aqui minha casa. Nesse meio tempo, eu senti uma carência absurda. Só que como eu já trabalho com isso, eu sabia que essa carência nada mais era do que uma falta dele. É claro que a gente tem uma carência também de ter alguém para compartilhar a vida. Só que quando ele chegou, eu me ocupei tanto com ele, com o meu trabalho, com o meu mestrado, com as minhas clientes, que a gente não tem nem tempo de sentir carência. Quando vem a carência, a gente está tão cansada que a gente só quer deitar e dormir, entende? Chega a ser cômico. Enfim, vamos seguir. Então, eu vou trazer um outro exemplo para vocês. Digamos que eu esteja aí com um excesso de amor próprio, um narcisismo. Não um narcisismo patológico, de acordo com a psicologia, mas um narcisismo de acordo com o mito do erro de Narciso, o mito de Narciso, né? Então, Narciso se apaixonou por ele
Só que ele não sabia que era ele, quando ele se viu no espelho d'água. Quando ele descobriu que era ele, aquela pessoa, porque ele se apaixonou, já era tarde demais, já não tinha o que fazer. Então ele definhou até a morte. Ele definhou porque ele não conseguia se desprender daquela imagem. Ele ficou tão apegado a si que ele não lembrava de comer, ele não lembrava de viver, ele não lembrava de se relacionar com os outros. Então imagina que esse copo aqui seja a quantidade de amor próprio que eu tenho. Se eu me amo demais ao ponto de não querer me doar, ao ponto de não querer me machucar, ao ponto de que eu enchi esse copo de amor próprio, não cabe mais amor de ninguém. É loucura. Então, se outra pessoa vem e doa amor, eu aceito esse amor, ou esse copo vai transbordar à medida que eu vou me esvaziar, né? Só que vai doer, porque eu vou me esvaziar de forma forçada, de forma que o amor dessa pessoa começa a entrar na minha vida, ou eu deixo uma brecha, eu deixo um espaço, eu tenho um amor próprio. O que que é esse amor próprio dessa brecha que eu tenho? É um amor próprio assim, ó, de olha, eu não vou perder minha dignidade, eu não vou me submeter a determinadas coisas que a pessoa está querendo que eu me submeta. Esse é o amor próprio que a gente tem que ter. O resto é um espaço para a gente doar amor, é para a gente poder receber amor. Porque, gente, o universo é justo. Deus criou as coisas de forma justas. Então, primeiro, a gente tem, na lei do amor, façais primeiro aos outros o que você quer que façam a você. Entende? Então, assim, ó, se a gente quer receber amor, primeiro a gente precisa dar. Bruna, o que que eu faço? Eu moro sozinha, eu não tenho como dar amor. Bruna, o que que eu faço? Meu marido é um traste, eu não tenho como dar amor. Se esforça, você não precisa fazer coisas mirabolantes, mas leva um copo de água lá para ele quando você for buscar para você também. Faz, separa a roupa dele para ele trabalhar. Tente fazer algo. Os atos de amor, gente, eles são algo que, assim, vão além da sua obrigação. Mas, no caso de você morar sozinha, e você mora sozinha, você vive uma vida sozinha, não tem para quem dar amor ali, não tem amigos próximos, eu não sei por onde começar. Adota um animalzinho, começa a se apegar àquele animal, começa a se doar por aquele animal. Isso foi algo que eu fiz lá no início da pandemia, quando eu morava sozinha e a relação com os meus colegas da faculdade era uma relação mais assim, as minhas amigas todas namoravam, elas tinham a vida delas, algumas eram casadas, tinham a vida delas, e então ficava um pouco difícil de acessar, né. Além do que eu já fazia normalmente, que era de convidar elas para ir até minha casa, de fazer um jantar, de receber elas, né. Eu não tinha como acessar de forma só que isso foi muito intuitivo. Eu acabei adotando um animal. Eu adotei minha cachorra, a Mila, e a Mila, ela veio na minha vida para ser uma forma, assim, disruptiva. Ela entrou de forma que eu me doei por ela absurdamente. Eu estudei tudo sobre adestramento, acordava de madrugada ela para levar para fora do apartamento para fazer xixi. Então, tipo, era um frio de 3 graus e eu descendo na área comum do condomínio para levar ela para fazer xixi. Então eu me doei para aquele animalzinho. Isso é uma coisa que você pode começar a fazer também. Você pega uma planta, se comprometa a cuidar daquela coisa, né. Se você tem a capacidade de fazer um serviço voluntário, faça. Se você tem amigas para se doar, se doe. Se você tem filhos para se doar, se doe. Já é uma grande forma de você começar a dar amor, para você receber esse amor em troca. Outra coisa, se você tem um hábito de agir pela carência, não vai ser do dia para o outro que isso vai mudar. Você precisa se lembrar com frequência disso. Lembra que eu falei do caderninho? Se você não viu, é muito importante que você volte e veja a aula introdutória. Ela é rapidinha, acho que tem uns 10 minutos,
onde eu falei da importância do caderninho, onde eu falei, dessa questão dos nossos mecanismos de defesa, quando a gente se vê em uma situação ameaçadora. Para muitas pessoas, a carência, os momentos de carência serão sim situações de ameaça. Então, você precisa estar ali com seu inconsciente munido para você poder agir nessas situações. Você precisa rotineiramente trazer isso à sua memória. Por isso que você anotar essas coisas que eu te disse aqui nessa aula vão ser importantes. Você não precisa transcrever a aula, mas anotar pontos chaves para que você leia com frequência, para que você traga isso à sua memória com frequência. Porque não é você vir aqui e entendi o que eu preciso fazer, que eu vou sair fazendo já. Outro detalhe importante, é impossível que outra pessoa te preencha. Eu vou falar mais sobre isso quando eu falar na aula para as solteiras. Mas, já que as casadas também sentem carência, eu vou dar uma pincelada aqui. É humanamente impossível, porque não está dentro das possibilidades da outra pessoa te preencher. Então, é completamente possível que você tenha um namorado, que você seja casada, que você tenha filhos, e ainda assim continue se sentindo vazia. Porque a gente precisa, além da relação, a gente precisa de coisas para alimentar a nossa alma, de coisas para alimentar o nosso espírito. Do contrário, quando a outra pessoa chegar, ela vai chegar perto da gente, a gente vai sugar a energia dela, sugar o que ela tem para nos oferecer, nos sentir momentaneamente completos, mas assim que essa pessoa sai de perto, a gente se sente vazia. E é assim que nasce uma pessoa emocionalmente dependente, porque ela não tem conteúdo emocional para isso, para estar bem sozinha, enquanto a outra pessoa não está presente. Então, digamos que até o momento você era ignorante disso, você desconhecia isso. Você desconhecia, esse exemplo simbólico, esse conceito simbólico que eu te trouxe da disjunção, da separação, dessa, tensão. É realmente uma tensão que a gente sente de se aproximar do outro, de ter o outro perto de nós, né. Então você achava que: "Nossa, eu estou completamente maluca de estar sentindo essa vontade de ter alguém na minha vida". Então você poderia achar, né: "Nossa, eu sou completamente maluca de estar sentindo isso". Mas não, isso está dentro da gente, né. E quando eu falar para as solteiras, eu vou falar um pouco mais sobre essa tensão que a gente sente, sobre essa necessidade de ter o outro ali perto. Isso não é completamente ruim, ele não é de tudo ruim. O ruim é como a gente vai agir a partir disso, né, o espaço que a gente vai dar para surgir ali uma dependência emocional. Ou então, você se sujeitar a coisas que você não gostaria de se sujeitar a situações, se sujeitar a ir pra cama com um desconhecido à noite mesmo sem querer, só para não ficar sozinha. E depois, esse desconhecido, olha só que maluco isso, né. Você se sujeita a ir pra cama com um desconhecido só para não ficar sozinha, aí esse desconhecido vem, rouba algo de você, que é a sua energia. Quando ele vai, ele leva embora uma parte sua que você não estava pronta para doar, e você se sente mais vazia ainda. É uma loucura isso, né, mas é assim que acontece. Enfim, tomem nota disso, anotem os trechos que mais impactaram vocês nessas aulas, leiam com frequência, para que isso fique no imaginário de vocês e aos poucos vocês consigam agir a partir disso. Não se iludam que por ter assistido essa aula vocês vão deixar de agir assim. Mas se vocês reassistirem a aula, relerem os insights do caderninho com o tempo, isso vai ficando, mais fácil de ser digerido e vai ficando mais fácil de ser colocado em prática, tá bom? Eu estou aqui para caminhar com vocês, qualquer dúvida me chama. Um beijo.